Acho que os jogadores que jogaram muito abaixo, ou que estão jogando, ou que são muito abaixo, são os mesmos que estavam com o Crespo. E o Crespo tinha, sempre que o São Paulo não ganhava, a sua parcela. O técnico tem sua parcela. E tem, vamos lá, se o nome da derrota do São Paulo, eu não acho normal perder para o Bragantino, acho nenhum time grande normal perder para o Bragantino. Ainda mais quando o Bragantino tem outras preocupações na temporada e vinha de um jogo na quinta-feira à noite em Porto Alegre contra o Inter. Enquanto uma estatística, o Bragantino não perdeu para nenhum paulista nesse campeonato. Então, estão mal os paulistas. Empatou 2. Estão mal os paulistas, né? Então, o Bragantino jogou quinta em Porto Alegre e foi enfrentar o São Paulo no domingo, quando o São Paulo jogou na segunda-feira contra o Corinthians, teve a semana toda, e da semana toda do Clássico para cá, o São Paulo não consegue aproveitar o embalo, continua fazendo sua pior campanha nos pontos corridos, e na semana toda do Corinthians para cá, o Ceni decidiu escalar o Pablo como titular. Aliás, o Ceni decidiu resgatar o Pablo contra o Corinthians, fazendo com que o gatilho do contrato do Pablo fosse acionado, que ele renovasse seu contrato por mais um ano. Então a responsabilidade do técnico também. O nome da derrota do Bragantino, assim como foi da Libertadores para o Palmeiras e outras situações, é o Pablo, o cara que perde um gol sem goleiro, o cara que está... É uma situação muito complicada. Ele lembra um pouco, e a gente passou, hoje a gente nem fala nesse nome do Corinthians, o Luan. Não pela indolência, porque o Pablo não é um jogador indolente. A falta de fibra do Luan está mais para Vitor Bueno que para Pablo, né? Que é outro jogador também muito... Ou seja, o São Paulo tem um exemplo, tem 2 Luans. Exato. Mas chegou uma hora que não adianta. Então, o Thiago Nunes insistiu no Luan, o Wagner Mancini insistiu no Luan, o Silveira... Tem uma hora que não dá para insistir no Luan. O torcedor não tem mais paciência. O torcedor de São Paulo não tem mais paciência com o Pablo, ponto. Então, o centroavante que perde gol sem goleiro, e foi quando o São Paulo estava melhor no jogo, no primeiro tempo, e não fez o gol que poderia lhe dar um pouco mais de tranquilidade, quem resgatou o Pablo, quem escalou o Pablo de titular foi o Ceni. Então ele tem responsabilidade. Pior que perder o gol sem goleiro, né, Arnaldo? Ele tomou o gol do Luciano, além do mais, né? Quer dizer, ele não apenas impediu que o Luciano fizesse o gol, como chutou por cima, né? Ali eu acho, né, Gil, o Luciano também está naquela situação do atacante que não faz gol há muito tempo, então o cara também está naquela afobação. Eu acho que um invadiu a bola do outro, mas o Pablo, de frente, tinha condição de empurrar o Luciano, fazer qualquer coisa e botar a bola para dentro, sem goleiro. E tem um detalhe, né? Com a volta da torcida visitante no Brasileiro, a torcida do São Paulo estava toda atrás daquele gol. Então o Pablo com o torcedor não vai jogar mais, ponto, é fato. E acho que são detalhes que o treinador precisa entender. Não adianta dar murro com ponta de faca. E o Pablo foi substituído logo depois do início do segundo tempo, logo depois do gol do Bragantino. E o jogo para ele tinha acabado, para o Pablo, quando ele chutou a bola para fora. Jogou em Atibaia em vez de botar em Bragança. Estava lá vizinho, quase peguei a bola lá na chácara. Né? O cara. E acho que assim. Essas escolhas, o Ceni entender que consegue, pelo estofo que tem, resgatar vários jogadores que já foram completamente testados na temporada do Crespo, porque o Crespo teve uma situação, ele conseguiu testar todos os jogadores do São Paulo. E acho que a peneira está evidente, está escancarada. E alguns não têm mais condição de jogar. Tem que trocar de clube, tem que fazer alguma coisa, o Pablo é um deles, né? E acho que agora o São Paulo, como você falou, Tironi, toda a vez que com o Crespo ou as poucas vezes com o Ceni, contra o Ceará e contra o Bragantino, tinha a chance de chegar ao 9º, 10º lugar, ele falha, ele não é um time confiável. E tem mais que se contentar em fugir do rebaixamento, que é uma coisa ridícula pelo elenco que o São Paulo tem. Mas Então, a missão do Ceni de tirar o time do rebaixamento não é nenhuma missão complexa, né? É o que o Mauro falou. Isso até a gente faz, eu acho. Se botar a gente lá, a gente junta 11 por jogo e empata um jogo aqui, outro lá, e com uma concorrência fraca que tem, ficar na Série A é muito pouco. E o São Paulo perdeu uma baita chance de tentar, pela primeira vez, ocupar a parte de cima da tabela, como diz, os 10 primeiros lugares. Tinha todas as condições. Falhou no campo com os jogadores e falhou com o treinador, que também substituiu mal ontem, que tirou o Luciano
Não só escalou o Pablo, como tirou o Luciano e ficou sem atacante na parte final para concluir as jogadas, com um atacante que faz gols. A esperança do São Paulo aí é a volta dos argentinos, possivelmente na partida de final de semana contra o Inter, o Rigoni e o Caleri, que são de fato de outro nível. Mas assim, já dá para fazer um diagnóstico. Faltam 10 rodadas para acabar a temporada do São Paulo. O São Paulo 2021 tem alguns estrangeiros, Arboleda, Rigoni e agora o recém-chegado Caleri, e a base. O resto está reprovado, né? O resto todo, as contratações do início do ano, os caras que estavam no ano passado, eram titulares no ano passado, eles fizeram um 21 péssimo. O Pablo é apenas um deles, ou o mais representativo deles. Qual?